Ei, escuta o Ronaldo. Na hora de tomar uma decisão importante na sua vida, qual é a voz que você mais escuta? A sua própria? Aquele conselho popular que diz: siga o seu coração. E se eu te dissesse que às vezes a decisão mais sábia, a decisão mais corajosa, é justamente desconfiar um pouco da nossa própria certeza? Gente, depois de 50 anos a gente aprende algumas coisas, né? Eu aprendi uma. Decisões importantes precisam ser compartilhadas. A gente precisa consultar, a gente precisa compartilhar. Eu sei que essa ideia vai na contramão do que a gente costuma ouvir. A gente vive numa cultura que idolatra a opinião individual, a minha verdade, a minha intuição, o meu querer. Claro, ter convicção é importante, mas como nos lembra o escritor e psicólogo Daniel Guanais no livro Cuidar de Si, engana-se quem pensa que na vida só devemos dar atenção ao que nós achamos. E por que isso é um engano tão perigoso? Porque as nossas percepções não são absolutas. Quem está de fora às vezes enxerga o que nós não enxergamos. Pensa comigo. A nossa visão é sempre influenciada pelas nossas experiências passadas, pelos nossos sucessos e fracassos. O nosso medo de errar, de novo, muitas vezes grita mais alto do que a lógica. E também mais uma coisa, né? O nosso ego, querendo proteger a nossa imagem de quem sabe tudo, filtra o que não queremos ouvir. De certo modo, a gente ignora ou bloqueia tudo que contraria o que a gente pensa ou o que a gente está querendo fazer. Além de tudo, tem os apressadinhos, né? E a pressa por uma solução rápida nos faz ignorar detalhes cruciais. Gente, a gente tem pontos cegos, tem leituras viciadas. Sozinhos, corremos um risco enorme de tomar uma decisão baseada numa visão distorcida da realidade. Buscar a opinião de outras pessoas é, antes de tudo, um exercício de humildade, uma estratégia de inteligência. Mas a pergunta de $1 milhão é: de quem a gente vai ouvir a opinião? A sabedoria não está em ouvir muitas vozes, mas em ouvir as vozes certas. E o escritor Daniel Guanais, ali no livro Cuidar de Si, nos dá 2 pistas muito importantes que eu separei para compartilhar com você. Primeiro, devemos dar atenção à voz das pessoas que estão inseridas no ambiente onde a nossa decisão vai ter impacto. Elas são as vozes de dentro. Quer um exemplo? Você está pensando em mudar de carreira. É uma decisão sua, claro. Mas por que não conversar com pessoas que já trabalham nessa nova área? Elas conhecem a realidade do dia a dia, conhecem as dores, conhecem também as coisas boas que você de fora talvez esteja até romantizando. Quer se mudar para um bairro novo, diferente, mudar de casa? Converse com os moradores de lá. Eles vão te contar sobre a segurança, sobre o trânsito, sobre a vizinhança. Coisas que o corretor nunca vai te dizer. Segundo, e talvez o mais importante, a gente deve ouvir a voz das pessoas que estão no nosso ciclo mais íntimo, porque elas serão impactadas, inclusive. A sua família, seus amigos mais leais, seu cônjuge. Essas são as vozes de perto. Por que a opinião delas é tão valiosa? Porque elas são as guardiãs da nossa biografia. Essas pessoas conhecem a nossa história, os nossos talentos, os nossos medos. Um bom amigo não vai te dar a resposta pronta, mas ele vai te fazer a pergunta certa, aquela que só alguém que te conhece de verdade sabe fazer e que te força a olhar para seus próprios pontos cegos. Mas aqui vai um cuidado. É preciso ter um filtro para conselhos. Nem toda opinião é um conselho, às vezes é só o medo do outro projetado em você. Cuidado com o pessimista profissional, aquele que tem sempre um balde de água fria para os seus sonhos. Cuidado com o invejoso disfarçado, que te apoia da boca para fora, mas torce pelo seu tropeço. No fim de tudo, depois de ouvir com humildade as vozes certas, a decisão final ainda é sua e a responsabilidade também. Então ore e aí sim tome a sua decisão. Pegou a ideia? Gente, ouvir os outros não é dar a eles o controle da sua vida. É coletar sabedoria. É iluminar os pontos cegos. A decisão final ainda é sua, mas agora será uma decisão mais informada, mais humilde
e provavelmente muito mais sábia. Eu sou Ronaldo Neso. Estou esperando você lá no Instagram, @RonaldoNeso, @RonaldoNeso, lá no Instagram. E sempre aparece algum amigo, alguma amiga que quer ouvir de novo essa mensagem. Então pode me chamar lá no Instagram, no direct, que eu também respondo. Abraços do Ronaldo, a gente se fala!